é recorde, meus nobres. Nunca se vendeu tanto carro em 2024 quanto no mês de outubro. Carros novos sendo lançados, versões novas sendo lançadas, muita promoção nas concessionárias, festa para tudo quanto é lado. O resultado? Venda, venda e venda. E vendeu muito. Vendas diretas continuam impulsionando esse mercado, mas o varejo, depois de 2 meses de retração, mostra fôlego, mostra recuperação e vem também aí no seu melhor mês do ano. Então, sem mais delongas, bora para os números. E já começamos falando das vendas gerais de automóveis e comerciais leves. No panorama geral, o mês de outubro vendeu 249.896 carros. Isso representa um aumento de 12,22% em relação ao mês de setembro e um aumento de 20,9% em relação ao mês de outubro do ano passado. Na linha de automóveis, foram emplacados 195.201 veículos. Isso representa um aumento de 13,72% em relação a setembro e 19,65% em relação a outubro de 2023. Para os comerciais leves, foram emplacados 54.695 veículos. Isto representa um aumento de 7,20% em relação a setembro deste ano e um aumento de 25,62% em relação a outubro de 2023. No pódio do top 3 dos automóveis, nós temos o Polo na primeira posição, com 14.969 unidades, que representam um acréscimo de mais de 21% em relação ao mês anterior. O HB20 na segunda posição, com 10.795 unidades, um acréscimo de 54,97%, quase 55% em relação a setembro. Em terceiro lugar, o Argo, com 9.312 unidades, um acréscimo de 10,58%. Para os comerciais leves, Fiat Strada, com 14.641 unidades, um acréscimo pequeno, um pouco menos de 3%, mas é líder de vendas, né, o ano inteiro, é o concurso, contra ela não tem ninguém, então está indo muito bem no mercado. Saveiro, na segunda posição, com 5.621 unidades, um acréscimo de 20,7%, muito puxado pelas vendas diretas, enquanto que a Toro ocupa a terceira posição, com 5.438 unidades emplacadas, também um acréscimo de 10,42%. Como destaques globais, eu acho que vale a gente destacar a marca Hyundai. Essa realmente teve um crescimento maravilhoso de setembro para outubro, tá? Ela cresceu em vendas mais de 57%, tá? E ela teve a melhor venda do ano para os seus principais carros, para o Creta, para o HB20, para o HB20S. Foi a maior venda do ano para esses modelos. Tá? Cresceram aí, só o HB20S cresceu mais de 80% em relação ao mês anterior. Então ele tem realmente aí um destaque positivo nas suas vendas aí do mês de outubro. Cresceu muito a Hyundai mesmo. E para destaque negativo, a gente tem ali 2 para pontuar, o 208, né, como o carro aí que vendeu só 914 unidades, é um recuo de 23%. É o terceiro mês seguido de recuo para esse carro, né? E um outro destaque negativo é a Renault. Num mês de crescimento, num mês de recorde, um mês que todas as montadoras de grande volume cresceram em vendas em relação a setembro, a Renault foi a única que recuou, e recuou quase 15% em relação a setembro. Não deve ter gente muito feliz lá na Renault não, viu? E eles realmente vão precisar se mexer, porque mesmo o Kardian, que já veio agora aí numa versão manual, reduzindo o preço, né, para tentar ganhar mais mercado, ainda não emplacou o que eles esperavam. Então,
Vamos ver o que a Renault vai fazer aí nos próximos meses para tentar alavancar as vendas da marca. Olhando para esse cenário de sucesso, vale muito a pena a gente separar, como a gente sempre separa nos nossos vídeos, as vendas diretas das vendas varejo. Para começar, vamos falar um pouquinho das vendas diretas. A representatividade não mudou muito em relação ao mês anterior, tá? Então, neste mês ela teve aí uma participação de 51,5% das vendas totais. Isso é mais da metade, né, de todas as vendas desses grupos de carros, né? Então, como você pode ver, as vendas diretas continuam impulsionando muito o mercado de carros aqui no Brasil. Posicionando aí o top 3 na categoria de automóveis para vendas diretas, a gente tem na primeira posição Volkswagen Polo, com 10.621 unidades, representando aí um aumento de vendas de mais de 23%, sempre em relação ao mês anterior. Fiat Argo na segunda colocação, com 6.992 unidades, representando aí um aumento de mais de 16%. E o HB20, que vendeu 6.917 unidades, vem na terceira posição. Porém, em relação ao mês anterior, ele teve um acréscimo de quase 100%. Ou seja, nas vendas diretas, a Hyundai ela simplesmente dobrou as vendas do HB20 de setembro para outubro. Fantástico, né? Isso não quer dizer que ele não tenha feito sucesso também lá no varejo, tá? Que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes, vamos falar dos comerciais leves. Fiat Strada, na primeira colocação das vendas diretas, sempre a Fiat Strada, com 9.597 unidades, um aumento de 2,22%, aumento pequeno, mas para quem já vende muito, está muito bem. Saveiro, na segunda posição, com 5.133 unidades, é um aumento de um pouco mais aí de 19%. E na terceira colocação, Fiat Toro, com 3.110 unidades. Um acréscimo aí de mais de 12% nas suas vendas. Destaque das vendas diretas, destaque positivo para o Hyundai Creta, que vendeu 1.619 unidades, que representou um acréscimo de quase 200%, ou seja, a Hyundai triplicou as vendas do Creta no mercado de vendas diretas. Como a gente falou no vídeo anterior, né, dos emplacamentos do mês de setembro, as empresas, né, as locadoras, elas estavam esperando essa renovação do Creta antes de renovar a sua frota ali de locação. É exatamente o que a gente falou, aconteceu, né? Eles renovaram, as locadoras compraram muito Creta para colocar nos seus estoques. Um destaque negativo para a Hilux, que vendeu 2.853 unidades, e teve aí um recuo de 11,5% aí nas suas vendas. Tá? Então, colocamos aqui a Hilux agora com o ponto negativo desse mês, porque ela também, né, ela não foi bem nas vendas diretas e no varejo ela também não foi bem. E é o que a gente vai ver já na sequência. Vendas varejo, a venda, né, a modalidade que mostra a realidade do nosso mercado, né? O que o consumidor, o que o CPF está indo atrás, o que o consumidor está comprando de verdade, né? As vendas diretas mascaram um pouco esses dados, esses números, mas quando a gente separa aqui, tudo fica claro para vocês. Então, já sabe, quer manter a informação clara e verdadeira? Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sino da notificação, deixa seu like nesse e nos outros vídeos e acompanha o nosso trabalho, tá certo? Então bora falar do varejo, que apesar de ter tido aí uma das suas menores participações no ano, né, como foi recorde, vendeu muito, o varejo teve também a sua melhor venda do ano, a sua melhor participação em números absolutos de vendas nesse ano. Né? O que significa? Significa que as estratégias das montadoras, né, em fazer feirões, em fazer promoções com taxa zero, com entrada facilitada e dando valores maiores nos carros de troca,
Isso fez com que as pessoas saíssem de suas casas, corressem para as concessionárias, entregassem suas mães de entrada, fizessem do restante um parcelamento infinito para os seus netos pagarem e com isso compraram muitos carros. Foi o melhor resultado do varejo no ano. Depois de 2 meses de retração, 2 meses de quedas consecutivos, o varejo veio com força em outubro. Tá? Apesar de ter representado 48,5% das vendas totais, ele realmente teve um acréscimo considerável. Vale a gente destacar no varejo, top 3 para os automóveis. Em primeiro lugar, ele de novo, depois de renovado, Hyundai Creta, com 6.142 unidades emplacadas, representando um aumento de 33% nas vendas. Cara, o Creta ele já vinha vários meses sendo o primeiro. No mês de setembro ele foi o mais vendido no varejo. Depois da sua renovação, que cá entre nós, ficou mais bonito, né? Quero saber de você também, se você gostou do novo Creta ou não. Eu gostei, achei ele bem bonito. Cresceu muito nas vendas, né? Mesmo com toda aquela polêmica do câmbio, o pessoal não quer saber muito não. Foi para a concessionária, foi para a Hyundai e comprou Creta. Em segundo lugar, GM Tracker. A Tracker também vem muito bem nas vendas aí, né? Já há alguns meses. Registrou 4.783 unidades emplacadas, que representam um acréscimo aí de 8,6%. E em terceiro lugar, Honda HR-V, que emplacou 4.695 unidades, representando aí um crescimento de mais de 19%. Repare você que nas 3 primeiras posições do varejo, nós não temos carros de entrada das marcas, né? Nós temos 3 SUVs. E é o que o varejo está buscando, é o que o varejo está comprando, né? Não é tanto Polo, apesar do Polo ser o mais vendido, não é tanto Polo que o varejo busca, né? Vê que o Polo ele faz muito sucesso porque é puxado pelas vendas diretas. Nos comerciais leves, a gente tem aí, na primeira posição, ela sempre, Fiat Strada, 5.044 unidades, um aumento aí de quase 4%. Em segundo lugar, Fiat Toro, Fiat dominando aí essas picapes menores, né? As picapes pequenas e essas picapes médias, vamos dizer assim. A Toro vendeu aí 2.328 unidades, um aumento aí de quase 8%. Em terceiro lugar, para surpresa, né, de todos nós, ou não também, Ford Ranger, com 2.261 unidades, um acréscimo de 34% nas vendas em relação a setembro deste ano. Vale a gente destacar, no meio do varejo, como eu já citei antes, Hyundai Creta, 33% a mais nas vendas, Ford Ranger, com seus 34% de acréscimo nas vendas, né? E pela primeira vez no ano, no varejo, não estou falando nas vendas gerais, é no varejo, pela primeira vez no ano, a Ranger ultrapassa a Hilux nas vendas totais. Isso é consequência do quê? Consequência de uma nova versão que a Ford lançou, né, que é a Ranger Black, que lançou agora no mês de outubro, custando aí na casa dos 220 mil, né, um carro que traz muitos opcionais, num preço ali razoável no mundo das picapes, né, e tornou aí a Ranger Black um custo-benefício maravilhoso. Então, com isso, muita gente abriu os olhos para a Ranger e ela cresceu muito nas vendas. Então, a Ford acertou demais nessa versão nova, né, que está sendo um sucesso aí, e agora a gente está vendo os resultados em números. Mas, né, nem tudo são flores, festas e alegrias, né? A gente tem aí os carros que não se destacaram, né? E se a Ranger está sorrindo, quem está chorando é a Hilux. Hilux que, apesar de ela ter tido aí uma pequena retração nas vendas nesse mês, a gente está falando aí uma retração de quase meio ponto percentual, algo muito pequeno, já é o terceiro mês seguido
que a Hilux vem em retração, que ela vem vendendo menos, né? E como resultado a Ranger acaba de ultrapassar ela. Então provavelmente aí, não sei se a Hilux aí já está começando a dar os seus primeiros sinais de cansaço, talvez, não sei, vamos aguardar aí a Toyota, vamos ver o que eles vão fazer agora com a Hilux para dar um up de novo nas vendas e trazer a picape para cima, para o pódio aqui, de volta ao top 3 agora no mês de novembro. Outro que também não foi bem nessas vendas é o Jeep Renegade, né? De novo, um mês recorde, um mês que todo mundo cresceu em vendas, um mês que vários carros tiveram o seu melhor mês de vendas. O Renegade recuou 10% nas vendas e é o terceiro mês seguido também para o Renegade de recuo, né? Apesar do Renegade ter sido renovado, ter entrado novas versões, ele não está agradando e emplacando muito não. Vem cada vez mais vem vendendo menos. Provavelmente a Jeep vai fazer alguma ação, alguma coisa aí também para tentar trazer a Renegade de volta ao páreo, aí, de volta ao jogo. Mercado de eletrificados. O mercado de eletrificados, híbridos elétricos, não foi diferente do restante. Vendeu muito, vendeu bem e saiu todo mundo contente. Nesse mercado foram emplacados, no total de híbridos e elétricos, 16.033 carros. Isso representa um aumento de um pouquinho mais de 20% em relação ao mês anterior e 67,7%, ou seja, quase 68% em relação ao ano anterior. Tá? No mercado de híbridos especificamente, foram emplacados aí 9.923 carros, que representa um aumento de 15% em relação ao mês anterior e 38% em relação ao ano anterior. E no mercado de elétricos, aí você tem um número mais expressivo, né? Você tem 6.110 unidades vendidas, que representam um aumento de quase 30% em relação a setembro e um aumento de 157% em relação ao ano passado. Mas, como eu já falei, o ano passado não é referência para mercado de elétricos, porque você não tinha, em 2023, tantas opções quanto você tem agora em 2024. Então, é a partir desse ano mesmo que você vai começar a ter referências de mercado de elétricos aqui no Brasil. Então, só no ano que vem que a gente vai poder comparar ano com ano de forma mais justa. O top 3 do mercado de híbridos, a gente tem aí na primeira posição BYD Song, isso inclui o Song Plus e o Song Pro, tá? O conjunto aí BYD Song, com 2.340 unidades, um acréscimo de mais de 7% nas vendas. Em segundo lugar, o Haval H6, inclui todas as versões do Haval, desde o híbrido pleno, o híbrido plug-in, a versão GT. 2.286 unidades emplacadas, um acréscimo aí de mais de 17% nas vendas. Em terceiro lugar, Corolla Cross, aí só o Corolla Cross na sua única versão híbrida, que vendeu 988 unidades e representou um recuo de um pouquinho mais de 17%. Então, é a Toyota que fechou o primeiro semestre como a montadora que mais vendeu carros híbridos, né, nos 6 primeiros meses do ano. Ela vem agora cada vez mais perdendo o mercado aqui para as montadoras chinesas. E isso é um destaque negativo, né, para o Corolla Cross, esse recuo de mais de 17%. Né? Então, Toyota chorando, quem está rindo, se a Toyota chora, quem ri é a BYD. BYD que teve aí no BYD King, né, um acréscimo de mais de 114% nas suas vendas em relação a setembro. O King emplacou 585 unidades. Ele, em relação a setembro, ele mais que dobrou as suas vendas. E com isso ele tinha perdido ali na comparação entre os sedãs híbridos, né? O Toyota Corolla híbrido e o King, ele tinha perdido a primeira posição para o Corolla, tinha vendido menos, e nesse mês ele retoma a primeira posição de novo em relação ao Corolla híbrido.
Tá? Em relação aos sedãs, em geral, né, todos os sedãs, o King assumiu a segunda colocação dos sedãs médios. E no mercado de elétricos? Bom, aí mercado de elétricos, os chineses estão rindo à toa e nadando de braçada. Quem vendeu mais? BYD Dolphin Mini, vendeu 2.808 unidades, um acréscimo de quase 30% em relação ao mês anterior. O Dolphin Mini vendendo e vendendo que nem água, meu querido. Em segundo lugar, BYD Dolphin, mas dessa vez é o irmão um pouquinho maior ali, o Dolphin, Dolphin GS e Dolphin Plus, aqui estão os dois Dolphins, né? Que emplacaram 912 unidades, olha a diferença, né? Quase 2.000 carros de diferença do Dolphin Mini para os outros dois Dolphins somados, né? O Dolphin GS e o Dolphin Plus. 912 carros emplacados, mas que gerou um aumento aí de quase 15% em relação a setembro. Em terceiro lugar, não é um BYD, mas é um chinês, é um GWM, o Ora 3, que vendeu 498 unidades, e aqui também entra toda a família do Ora 3, tanto o Ora 3 Skin quanto o Ora 3 GT. E o Ora foi muito bem também nas suas vendas, tá? Teve aí um acréscimo, né, de mais de 62% de setembro para outubro, né? Realmente, os carros elétricos aqui tiveram um acréscimo muito grande, estão cada vez mais tendo procura no mercado e estão cada vez mais vendendo. Aos poucos, os elétricos estão caindo aí no gosto do pessoal, quem está indo conhecer está gostando e está comprando. Citando um pouquinho aqui sobre os lançamentos, Chevrolet Equinox 100% elétrica, não é um carro barato, é um carro aí de mais de 400 mil reais, foi lançado lá no começo de outubro, né, lá em torno do dia 9 de outubro, emplacou nesse mês de outubro aí só 6 unidades, tá? Vamos ver aí os próximos meses. Não é um carro que vai ter grandes emplacamentos porque é um carro muito caro, tá? Então ele não é um carro aí para ter um volume alto de emplacamento mesmo. E o BYD Shark, a picape híbrida da BYD, a única picape híbrida do país atualmente, que foi lançada mais para o final de outubro, né? Foi lançado lá em torno do dia 20 de outubro, então foi mais aí o finalzinho de outubro, nesses 10 últimos dias do mês. Ela emplacou, né, em vendas diretas aí, né, nos seus lançamentos, 143 unidades, que não é um número ruim, tá? Muita gente acha aí que é pouco, mas não é um número ruim não, tá? 143 unidades em 10 dias, para um carro de 380 mil reais, cara, vendeu bem, viu? Uma picape no mercado conservador, igual a gente falou no vídeo, que eu vou deixar o card aqui, né, para todo mundo ver, eu acho que emplacou bem, viu? Vamos esperar o próximo mês, tá? Mas se você quer saber mais do BYD Shark, confere o nosso vídeo aqui no card, né, que vai aparecer aí no alto da tela, que é um vídeo bem bacana, que a gente fala aí dos prós e contras dessa picape, e com toda essa informação, quem decide aqui é você que vai dizer se esse carro vai vender bem ou não. Bom, meus nobres, é isso aí, muito obrigado por terem assistido. Se inscreve se não for inscrito, deixa o seu like, ativa o sino da notificação e compartilhe o vídeo, distribui o canal para que mais pessoas cheguem, conheçam aqui o nosso trabalho e descubram que o Carro na Veia é assim. Aqui a gente traz números, aqui a gente traz os dados corretos, os dados honestos, para que você gere a sua própria opinião. Tá certo? Valeu, gente. Muito obrigado. E fica aí. Vai ter vídeo nosso para você assistir. Te vejo lá.